Amálgama dentário, parte 1. Amálgama é, na verdade, toda a liga metálica em que um dos metais envolvidos está em estado líquido, sendo geralmente o mercúrio o líquido utilizado. No caso do amálgama de prata, que é utilizado na odontologia pelo cirurgião dentista, trata-se de uma liga que contém prata, mercúrio e estanho, podendo haver também o zinco e o cobre. O amálgama dentário ele tem várias características, algumas positivas do ponto de vista clínico e algumas desvantagens. Então, entre as suas características positivas estão a sua longevidade, que é atestada por quase 2 séculos de uso. Ele tem alta durabilidade, tem uma relação custo-benefício muito satisfatória. A técnica de confecção é bastante simples. Ele tem boa adaptação marginal, superior à das resinas compostas, então a possibilidade de infiltração marginal é menor. E como desvantagens, ele contraria os conceitos estéticos atuais, porque o material não tem coloração próxima do dente. É sujeito à corrosão e a correntes galvânicas, que seria a formação de quando há o contato entre metais diferentes, por exemplo, restaurações de amálgama em contato com restaurações metálicas fundidas ou próteses metálicas, as MRFs. Então nós teríamos a aplicação de choques no paciente por devido à formação de correntes galvânicas. Ele também não reforça a estrutura dentária remanescente, até porque para a confecção de restaurações de amálgama é necessária a formação de caixas retentivas. E o amálgama também traz algumas preocupações com o descarte do mercúrio na questão do lixo, que esse lixo líquido, esse mercúrio tem que ser acondicionado de uma maneira na qual não traga prejuízos ao meio ambiente. A composição, então, do amálgama dentário ela é apresentada da seguinte forma. Nós temos uma liga e um líquido. O líquido é composto por mercúrio, enquanto a liga, que o cirurgião dentista utiliza para mistura com esse líquido, com mercúrio, é composta de prata, que traz resistência e reduz o escoamento, o estanho, que serve para reduzir a expansão, o zinco, que é um desoxidante, e o cobre, que traz mais resistência e reduz o escoamento e a corrosão. As formas das partículas de amálgama são as mais diversas. Nós temos no formato de limalhas, quando nós temos partículas totalmente dispersas, misturadas, sem um formato definido. Temos partículas esféricas, muitos dos fabricantes eles vendem essas limalhas compostas de limalhas e partículas esféricas misturadas. E também existem alguns fabricantes que utilizam apenas partículas esféricas. Eu deixo aqui um vídeo introdutório contando a história da composição do amálgama e sobre a convenção de Minamata que ocorreu no Japão. Essa convenção de Minamata ela é muito interessante de ser estudada porque ela mostra um problema que ocorreu na década de 30 do século passado na Baía de Minamata do Japão. Lá existia uma fábrica de acetaldeído e PVC e para a confecção do acetaldeído se utilizam sais de mercúrio. Os resíduos industriais dessa fábrica eram lançados na Baía de Minamata e isso contaminou muitos peixes, muitas aves e muitos moluscos. E depois, alguns anos depois, lá por volta de 1956, foi relatado os primeiros casos de contaminação de humanos. E os médicos ficaram um pouco confusos, por que estava existindo tantos sintomas de intoxicação, de síndromes neurológicas, danos de visão, audição, fraqueza, paralisia e morte de pessoas nessa região. E se identificou que um fator comum é que essas pessoas se alimentavam de peixes oriundos da Baía de Minamata. Como esses peixes estavam contaminados por mercúrio, foi lógico o raciocínio de que a contaminação por mercúrio era o causador dessas doenças, na verdade era um envenenamento. Então, mais tarde, em virtude dessa descoberta desses problemas do mercúrio à saúde humana, em 10 de outubro de 2013, foi feita uma convenção na cidade de Minamata, no Japão, composta de 93 países que se comprometeram em reduzir a utilização do mercúrio, justamente para evitar esses danos ambientais. Do ponto de vista odontológico, o que essa convenção, que foi assinada por esses países, inclusive o Brasil, é que se preconizava, primeiro, a redução do uso do amálgama dentário,
aumento de pesquisas para alternativas que tragam uma boa relação custo-benefício para que o amálgama possa ser substituído da prática odontológica, o aumento no volume de pesquisas com novos materiais que poderiam substituir o amálgama, incentivar também cursos para a realização de técnicas restauradoras de materiais que não utilizem mercúrio, restringir o uso do amálgama, né, preconizando sempre a utilização do amálgama encapsulado e não o amálgama a granel, que a gente ainda tem à venda hoje em dentárias. Posteriormente nós vamos ver nos vídeos como é essa forma de apresentação do amálgama, né, em granel ou encapsulado. E promover ao máximo a redução da liberação de mercúrio na terra e na água, para evitar os efeitos dessa contaminação e dos problemas que foram encontrados na Baía de Minamata, no Japão. O amálgama dentário, então, ele pode ser classificado, né? As ligas podem ser classificadas em dois tipos. As ligas de baixo teor de cobre e as ligas de alto teor de cobre, que podem ser divididas em fase dispersa e fase de composição única. Então vamos começar pelas ligas de baixo teor de cobre. A liga, né, ela é adquirida com um componente que é misturado com o mercúrio. Como a gente tem nessa liga a chamada fase gama 1, ela vai reagir com o mercúrio na hora da mistura e se forma uma fase chamada de gama 1, se continua tendo a fase 1 não reagente e temos uma fase gama 2. Veja que para uma liga ser considerada de baixo teor de cobre, ela tem que ter menos de 6% de cobre na sua composição. E a proporção de mistura é sempre de 1 para 1, uma parte de liga para uma parte de mercúrio. O que a gente nunca deseja nessa reação é a formação da fase gama 2. A fase gama 2 é sempre a fase mais fraca da reação e a mais propensa à corrosão e que diminui a resistência das restaurações de amálgama. Então as ligas de baixo teor de cobre, elas têm sempre como característica a formação da fase gama 2, que é a fase mais indesejável para as restaurações de amálgama. Já as ligas de alto teor de cobre, quando estão na fase dispersa, elas ocorrem da seguinte forma. A liga que tem na sua composição uma fase dispersa, ou seja, elas são enriquecidas com cobre, elas são misturadas com mercúrio. Nós temos então como reação a formação da própria fase 1 não reagente, de uma fase gama 1, de uma fase gama 2 e também da fase dispersa não reagente. Então a gente pode no primeiro momento olhar, mas o que modificou? Nós só acrescentamos a fase dispersa e a reação ficou igual à anterior, pois a fase dispersa não teve nenhum tipo de reação inicial. Porém ocorre uma reação secundária, e essa reação secundária ela reage com a fase gama 2 formada, essa fase dispersa, né, reage com a fase gama 2 formada na reação primária, e dá origem a uma fase gama 1 e a uma fase eta, ou seja, a fase gama 2 deixa de existir, ela é eliminada. Então isso ocorre nas ligas de alto teor de cobre de fase dispersa, quando a quantidade de cobre está entre 13% e 30% da composição da liga. Por isso é importante, sempre que exista o cobre na composição da liga a ser utilizada para a formação do amálgama dentário. Lembrando que a eliminação da fase gama 2 ela só ocorre quando a gente tem uma liga com pelo menos em torno de 11,8% de cobre na sua composição. Já as ligas de alto teor de cobre de composição única, ou seja, as esféricas, elas começam sempre com uma fase gama, que também tem na sua composição uma fase epsilon, composta de cobre, que é misturada com mercúrio. Ao adicionar mercúrio a essa liga, ocorre uma reação formando a fase gama 1, uma fase eta, e uma fase gama 1 mais uma fase epsilon, que seriam as fases não reagentes. Quando a gente tem essas várias fases, cada partícula y e epsilon formado, a gente pode verificar que não há formação da fase gama 2. Se não há formação de fase gama 2, a gente tem um menor comprometimento na durabilidade da nossa restauração de amálgama. Haja vista que a fase gama 2 é a fase que nós temos que evitar durante os procedimentos da execução de restaurações de amálgama. É justamente essa fase que diminui a durabilidade das restaurações, da resistência à corrosão e da resistência ao desgaste. Então nós temos, no que eu acabei de mostrar para vocês, várias fases das ligas de amálgama dentais. Nós temos uma fase gama,
temos uma fase gama 1, uma fase gama 2, uma fase epsilon e uma fase eta. Essas fases, né, são chamadas também de fórmulas estequiométricas, que são apresentadas a seguir, né? A gama com prata 3 SN, depois a fase gama 1, prata 2, mercúrio 3, depois a fase gama 2, a fase epsilon, a fase eta, assim por diante. Enquanto às propriedades mecânicas, a gente sempre observa que a fase gama 2 é a fase que tem menor propriedade mecânica, enquanto para o escoamento, a fase gama é a que tem pior escoamento. E quanto à corrosão, a fase gama é a que tem menor corrosão. Então, essas são as propriedades das fases. A apresentação comercial dos produtos de ligas para amálgama dispostas à venda, elas podem ser apresentadas em granel. Nessa foto à esquerda nós vemos a liga para amálgama em formato de pó vendida num frasco. E no frasco mais à esquerda nós temos o mercúrio. Com a mistura e a manipulação desse pó, dessa limalha, né, de liga para amálgama com o mercúrio que é formada a restauração de amálgama. E a fase e os produtos vendidos comercialmente no modo em cápsulas, né, o cirurgião dentista não precisa fazer nenhuma pesagem, nenhuma mistura manual. Ele simplesmente pega essas cápsulas, aperta o botão colorido, irá se romper uma membrana que separa o mercúrio do pó da liga e é sempre feita em um dosador, um produto, um equipamento, né, que vai fazer a agitação desse material e vai fazer a trituração do amálgama junto com o mercúrio. Ou seja, não há uma contaminação ambiental, não há um procedimento onde o cirurgião dentista entrará em contato direto com o mercúrio. Existem várias marcas comerciais para os produtos, né, de amálgama dentário, de ligas metálicas, ligas de amálgama. Então, apresento aqui nesse quadro alguns para vocês, desde ligas com baixo teor de cobre até algumas de alto teor de cobre da fase dispersa e de alto teor de cobre de fase única.